Olá, meus amigos e amigas, o meu bom dia, o meu boa tarde, o meu boa noite. Deus te abençoe. Aqui é a bandeira de Israel, tá certo? E nós temos também aqui a do Brasil, nossa pátria amada Brasil. Amém? Vamos aqui meditar na palavra de Deus. Eu tenho aqui uma palavra para te abençoar a nossa nação hoje, te abençoar em nome de Jesus. Hoje, 3 de maio, eu disse no início de abril, mas é 3 de maio de 2025, sábado. Vamos aqui meditar na palavra de Deus. Isaías 10, versículo 26 e 27 diz assim: Portanto, o Senhor dos Exércitos suscitará contra ela um flagelo, como a matança de Midian junto à penha de Horebe, e sua vara estará sobre o mar, e ele a levantará como fez no Egito. Acontecerá que naquele dia o peso será tirado do teu ombro e o jugo do seu pescoço, jugo que será despedaçado por causa da gordura. Amém? Vamos aqui meditar aqui, entender o que o profeta traz para abençoar Israel naquele contexto. E a palavra também direciona para nós, tá certo? O versículo 26 começa dizendo isso, assim: Porque o Senhor dos Exércitos suscitará contra ele um flagelo, contra ela um flagelo, como a matança de Midian junto à penha de Horebe. O profeta aqui ainda está falando desse julgamento que Deus terá sobre a Síria, livrar Israel das mãos dos assírios, porque Deus faz assim, tem a promessa sobre Israel. E ele vai destacar aqui a vitória de Gideão, dando como exemplo assim, porque Gideão, mediante os midianitas, ele teve uma vitória avassaladora. Então o profeta usa para que Israel possa assim recobrar o ânimo e lembrar que ele tem um Deus, que é o Deus que dá vitória. Amém? Lá no livro de Juízes, capítulo 7, versículo 9, diz assim: Naquela noite o Senhor disse a Gideão: Levanta-te e desce ao acampamento, pois vou-lo entregarei nas suas mãos. Isso aqui era contra os midianitas. Então o profeta levanta: olha, como Deus deu livramento lá para os Gideão, ele também vai dar a vocês. Mas entenda, vão ser levados cativos porque vocês pecaram. Deus não concorda com a idolatria, não, tá certo? Jamais. O versículo 26 vai dizer ainda assim: E sua vara estará sobre o mar, e ele a levantará como fez no Egito. O Egito, você já sabe, lançou lá seu exército. Era, era gafanhoto, pulga, rã, mosca, esse exército de Deus, né? Lançou sobre o Egito e apavorou o Egito todo e venceu. Então, ele assim, ele levantará, como fez o Egito, a sua vara, tá certo? Deixa eu dar aqui uma orientação a você. Quando a Bíblia diz, e sua vara estará sobre o mar, quando fala mar na Bíblia, se refere a muita gente, a pessoas. Então, o que o profeta está aqui dizendo é que, assim, Deus levantará a sua mão sobre a Síria, trará um julgamento sobre ela, para livrar Israel, sobre o povo da Síria, sobre o exército da Síria. Amém? Então, você já sabe, quando disser mar na Bíblia, é muita gente. A gente não diz aí na linguagem coloquial, popular, um mar de gente, né? Então, pronto, é isso mesmo. Tá certo? Versículo 27 vai dizer assim: Acontecerá que naquele dia o peso será tirado. Olha, isso significa que a opressão que a Síria estava trazendo sobre Israel ia ser tirada. Israel ia ser livrado, né? Ia ser liberto das mãos dos assírios, porque Deus tem a promessa sobre Israel. E aquele dia aqui é o dia do Senhor, o dia em que Deus determinou para que Israel fosse liberto. É assim que Deus faz. Na onisciência de Deus já está definido. Deus não fica pensando como é que vai fazer, não. Para Deus já está feito. Nós é que somos temporais. Deus é atemporal, certo? Então, assim, naquele dia é quando Deus livrou Israel. E também esse dia vai se referir também ao dia que o Senhor trará um julgamento sobre a terra, e quem não crê será condenado, quem crê será salvo. Tá certo? A Bíblia ensina assim nos Evangelhos, Apocalipse, e vai ensinando, tá certo? Mas aqui no contexto de Israel, a promessa que, né, o dia do Senhor iria chegar. E vai dizer que o peso será tirado do teu ombro. Normalmente, quando se carrega as coisas, hoje não, já está mais moderno, mas no tempo passado, naquele contexto, tá certo? Eu, por exemplo, carreguei muita coisa no meu ombro. Não tinha que levar, levava no ombro, tá certo?
É assim mesmo, quem trabalha na agricultura subsistencial é assim. Então, é do teu ombro tirar o jugo. O que o profeta está dizendo é que, assim, isso é uma simbologia da opressão, do peso que a Síria estava fazendo sobre Israel, isso seria tirado, tá certo? O peso dos ombros seria tirado. Tranquilo, amado? Então, assim, essa palavra, para a gente refletir sobre ela, tá certo? Olha o que Jesus diz com relação ao peso. E aí aqui não é um peso literal, mas um peso espiritual que às vezes está pesando sobre a tua alma. Jesus disse em Mateus 11, 28 a 30 assim: Venham a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vocês o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Que beleza, né? E acharei descanso para vossas almas. Olhe, se existe um peso em você hoje, esse peso pode ser tirado hoje. Peso do pecado, peso da fraqueza, peso assim da incerteza, peso da insegurança, peso do medo. Tem coisa que nos faz medo. Do jeito que está esse país aí cheio de ladrão, a bandidagem começa logo do palácio e passa pelo Congresso e vai pelo STF, e vai descendo e chega nas favelas. É os humanos, tá certo? A gente tem medo desse negócio, mas não se apavora. Por quê? Porque há uma ação de Deus sobre nós e a gente, quem está em Cristo, já foi a Cristo, tem descanso. A alma está descansada. Posso pegar uma bala perdida? Aí deixou de ser perdida, me achou, né? e a minha vida na terra cessar? Claro que pode. Esse contexto social é perverso, mas há um descanso na alma, porque isso é promessa de Deus. Então, quando ele diz o peso será tirado do teu ombro, ele está dizendo realmente que Israel não terá mais esse jugo, assim como o cristão, quem crê em Cristo, não tem mais o jugo da condenação eterna, nem de estar aí apavorado nos dias de hoje, tá certo? O versículo 27 vai dizer ainda assim: e o seu jugo do seu pescoço. Ora, essa expressão ela vai demandar assim o estado de calamidade que Israel se encontrava. Você com a corda no pescoço e o cara segurando na ponta, só esperando puxar para lhe matar? Que desespero, que calamidade, que coisa terrível, né? Usar isso no sentido simbólico, aí o diabo fica ali tentando, querendo matar mesmo de qualquer jeito, de uma forma ou de outra. Então, a promessa aqui é que teria um livramento para Israel naquele contexto das mãos da Síria, como tem hoje para você, meu querido, que se voltar para Cristo e crer nele, tá certo? Li nesse tanto Mateus 11, 28, 29 e 30, tá certo? E vai dizer assim, terminando o versículo 27, de Isaías 10, julgo que será despedaçado. Ora, essa é uma promessa do Senhor, é que ele vai destruir o jugo sobre Israel naquele contexto. Isso já ocorreu, tá certo? Já aconteceu literalmente quando Israel é tirado do cativeiro. Está aí em julgamento de novo, porque isso vai acontecer. Mas assim, já aconteceu com Israel. E olha, esse julgamento aponta para Cristo, mano. Cristo morreu pelo pecado da humanidade. Se você se voltar para Cristo, esse jugo no teu pescoço com relação a viver apavorado, com medo da morte em si, vai ser tirado, porque esse jugo já foi despedaçado. Em Israel foi quando ele foi tirado do cativeiro. Para nós foi quando Jesus foi crucificado e nós fomos tirados do cativeiro da morte e da condenação eterna e do reino das trevas para o reino de Jesus Cristo. Jesus já despedaçou o jugo que estava sobre nós, a condenação que estava sobre nós. Você consegue compreender isso? E aí no versículo 27 vai terminar dizendo assim: por causa da gordura. A gordura, o óleo, o azeite, ela tem a ver com a unção, tá certo? Então, sobre Israel, há uma unção de Deus, porque Deus escolheu Israel, é a nação escolhida e pronto. Ele é Deus e fim de papo, não tem conversa mole não, tá certo? Quando Moisés questionou, Moisés, eu sou Moisés, e estou te mandando, vai. E Jesus disse também, antes que Moisés fosse, eu sou. Jesus é Deus, tá certo? Mas então, por causa da gordura, isso tem a ver com a unção. Essa unção de Deus que está sobre Israel. E aí, querida, a unção de Deus que está também sobre a vida de quem crê em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Amém? E essa unção,
Porque o óleo, a gordura aqui, é o símbolo do Espírito. Essa unção foi dada pelo Espírito de Deus no coração de quem crê. É uma ação de Deus que faz a gente compreender as verdades de Deus, e a gente nasce de novo por essa fé. João, Evangelho de João capítulo 3 explica isso. Se você ler, você vai entender. Amém? Então, assim, essa unção está sobre Israel. Porque tem uma unção de Deus, é a promessa de Deus de proteger, de livrar. Israel foi liberto. Como há unção de Deus em quem crê, Deus também já nos libertou e nos guarda para uma eternidade. Amém? Deixa eu ler João 14, do 16 ao 18, que Jesus disse assim, quando ele está ensinando aos discípulos que ele ia morrer e ressuscitar e subir aos céus. Os discípulos fizeram uma confusão danada. Olha o que Jesus disse. João 14, 16 e 18. E eu pedirei ao Pai que vos envie outro Consolador, e este nunca vos abandonar, o Espírito de Deus, que está em quem crê, tá certo? O versículo 17. Ele é o Espírito Santo, o Espírito que conduz a toda a verdade é Cristo, tá certo? O mundo não o pode receber, porque não o procura, nem o conhece. Mas vós sim, pois ele vive convosco e estará em vós intimamente. Amém. Versículo 18. Não vos abandonarei, nem vos deixarei órfãos, antes virei até vós. Isso é o Espírito de Deus, querido, que habita no crente. A promessa de Israel, entenda a associação do texto, junto, a Bíblia é junto, o profeta aponta para o Messias, que o Messias prometeu o Espírito Santo, que o Espírito Santo de Deus está em nós, habita em nós, e tira o jugo da condenação eterna, da morte eterna sem Jesus, para uma vida eterna com Jesus, e traz descanso para a alma já hoje. Amém? A descida do Espírito Santo você vai encontrar no capítulo 2 de Atos. Leia lá. Atos 2, é muita coisa. Isso aqui já é o bastante. Leia Atos 2, do 1 ao 4 e segue. Você vai entender a descida do Espírito Santo. Desde lá, essa unção do Espírito está em quem crê. Isso é a promessa de Deus que nos livra da morte eterna, da condenação eterna. Amém? Isso é gracioso. O que você precisa fazer? Crer em Cristo. Romanos 10, 9 diz: se em teu coração é a mente, creres que Deus ressuscitou a Jesus dentre os mortos, e com a tua boca confessares a Jesus como Senhor e Salvador, serás salvo. Amém? Para que essa unção de Deus esteja sobre você, pela ação do Espírito Santo, você precisa entregar a sua vida para Jesus. Crer nele e somente nele. Amém? Deus te abençoe. Tenha um bom sábado. O Senhor seja contigo. Hoje nós não temos programação aqui não, tá certo? O Senhor seja contigo, te abençoe. Abençoe o Brasil, abençoe a nossa nação. Dia 7 de maio vem aí, a anistia já. Amém.